Você já deve ter parado para se perguntar: qual será que é o animal mais forte do mundo? E os animais realmente são muito impressionantes, não é verdade? E cada espécie de animal tem suas próprias características. O elefante da savana. E sem dúvidas, os elefantes são mamíferos realmente grandes. E eles são considerados um dos mamíferos mais fortes do nosso mundo. E o elefante da savana, certamente, é o mais forte entre todos os tipos de elefantes que existem no mundo. E ele também é classificado como o maior terrestre existente no mundo atualmente. E eles podem chegar a medir cerca de 7 metros de comprimento e até 4 metros de altura. E o seu peso pode variar de 6 a 7 toneladas. Mas precisamos ser sinceros, que é um peso realmente impressionante. Então digamos que não é à toa que esse mamífero, o elefante, é classificado como um dos mais fortes do mundo. E eu não sei se você sabe disso, mas todas as espécies de elefantes são classificadas como herbívoras, então não são carnívoras, não se alimentam de carne. E a sua alimentação ela é baseada em ervas, em gramas, em folhas de árvores e também muitos tipos de frutos. E devido ao seu impressionante tamanho, os elefantes adultos eles precisam consumir aproximadamente de 70 a 150 quilos de alimentos todos os dias. E a alimentação dos elefantes da savana é composta por gramas dos mais variados tipos. E além disso, os elefantes eles já demonstraram a sua força de muitas maneiras, como por exemplo derrubando árvores, e sem nenhuma dificuldade. O que isso para outros tipos de animais, ou até mesmo para outros seres humanos, seria praticamente impossível de ser realizado. Rinoceronte branco. Esse é outro animal que é classificado como um dos mais fortes que existem no nosso mundo atualmente. E o rinoceronte branco, ele tem cerca de 4 metros de comprimento e 2 metros de altura e pode chegar a pesar aproximadamente 4 toneladas. E os rinocerontes, falando de um jeito correto, são animais extremamente territoriais. E pode acreditar que esses animais não vão hesitar em enfrentar qualquer coisa se eles se sentirem em risco, especialmente se eles têm uma fêmea ou alguns filhotes. E esses animais, os rinocerontes, basicamente eles não têm predadores naturais. Eles são até capazes de levantar outros tipos de animais bem pesados, somente com a sua força. E eles podem derrubar alguns tipos de árvores e até mesmo outros tipos de veículos, que podem pesar cerca de 1 tonelada. E digamos que esses animais, os rinocerontes, eles são encontrados na África e também lá na Ásia, e eles apresentam uma pele mais grossa, e eles possuem 2 cornos, que possuem um tamanho desigual ao do outro. Tigre de Bengala. Esses tigres de Bengala são animais muito ferozes. E além disso, diferente dos outros animais listados acima, eles são carnívoros. E a força desses animais de fato é muito impressionante. E esse tigre, o tigre de Bengala, ele pode chegar a pesar aproximadamente 300 quilos. E ele tem a incrível capacidade de arrastar um animal. Arrastar uma presa que tenha 2 vezes a sua massa. E como você deve saber, esse é outro animal que não tem predadores naturais. E esse tigre, ele não é muito acostumado com a presença de outros tipos de animais, mesmo que seja outros tigres de Bengala, pois são animais extremamente territoriais. E se ele estiver assim com muita fome, ele pode até mesmo consumir cerca de 30 quilos de carne em uma só noite.
Mas, de certa forma, normalmente ele se alimenta de 13 a 18 quilos de carne. E ele tem o hábito de caçar mais no período da noite. Mas ele também já foi visto em busca de alimentos durante o dia. Você sabe o urso pardo? Então esse animal ele também é classificado como um dos animais mais fortes do mundo. E esse animal, o urso pardo, ele também está classificado como um animal carnívoro. Então ele se alimenta de carne. E essa espécie de urso, ela tem a incrível capacidade de transportar aproximadamente 500 quilos, meia tonelada para ser mais exato. E os ursos, eles realmente são muito fortes. Dá de imaginar isso só pelo seu tamanho. Eles são enormes. E nem precisa estudar muito para saber disso. Então digamos que esse animal, com certeza, ninguém vai querer ficar cara a cara. Pois esse animal não é daqueles mais fofinhos. E digamos que ele não vai querer bater um papo com você. O gavião real, mas ele também é conhecido como harpia, e é classificada como uma das maiores aves do mundo, e pertencem ao grupo das aves de rapina, e digamos que a sua dieta é carnívora. E ele pode chegar a pesar aproximadamente 8 quilos. E o gavião real pode capturar e levantar as suas presas com as suas enormes garras. E sem dúvidas, essas aves são uma das mais fortes do mundo. E esse animal é encontrado na América do Norte e também do Sul. E nessa espécie, a fêmea ela tende a ser maior do que os machos. Esse animal também é daqueles que não tem predadores naturais. E o gavião real é realmente muito ágil, e também muito forte. E é capaz de tirar animais que estão agarrados nas árvores e capturar com as suas presas. E além disso, o gavião real, a harpia, ela tem uma visão muito, mas muito superior ao dos seres humanos. Você sabia que os gorilas são classificados como os primatas mais grandes do mundo? E além de serem extremamente inteligentes, esses animais podem chegar a pesar aproximadamente entre 150 a 180 quilos. E podem ter uma altura estimada de 1,85 m. E você sabia que um gorila macho e adulto pode ter a força de vários humanos? E pode ser capaz de levantar até mesmo 800 quilos. E é bem óbvio que um ser humano não pode medir força contra um gorila, pois a força desses animais são muito, mas muito superiores à de um ser humano. E algo muito interessante sobre os gorilas que talvez você não saiba é que eles são animais de fato herbívoros. E eles também são diurnos e podem ser vistos em grupos que são formados geralmente por um macho dominante com fêmea e seus filhotes. E de fato, por viverem em grupos, eles são considerados animais pacíficos. Pois não se engane muito, porque se eles se sentirem em perigo ameaçados, eles podem sim se tornar animais bem agressivos, pois ele vai querer proteger o seu grupo de qualquer tipo de perigo, pode ter certeza disso.